Muito bem, o que eu vi aí, né, foram aglomerações, então não houve distanciamento social, em hipótese alguma, né? Não tem como a gente brigar com as imagens. Mas, enfim, sendo coerente, todo mundo tem o direito de se manifestar. Promotor de Justiça Fernando Krebs, atos contra o governo Bolsonaro em todo o Brasil. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Como eu havia dito em relação à manifestação dos bolsonaristas, né, o momento não é propício para fazer aglomeração, né? E uma manifestação como essa, obviamente, ela vai provocar aglomeração. Agora, como foi o próprio presidente que promoveu duas manifestações, uma de moto, não é? Promovendo a aglomeração, inclusive sem usar máscara, na outra andando a cavalo, não é? Quem é contra isso, contra o seu governo, não é? Contra as medidas econômicas do governo, a falta delas, não é? Tem também o direito de se manifestar. E o resultado está aí, né? Com essas manifestações em quase todos os estados brasileiros, nas capitais, maiores cidades. Né? É uma manifestação que critica o governo, que critica o negacionismo do governo, que negou a relevância da pandemia, diz que ela era uma gripezinha, que ela ia matar pouca gente, não é? Que foi contra a vacina, porque a vacina é vacina da China, então era uma vacina comunista, podia virar jacaré e tal. E o resultado é que acabou tendo que comprar a vacina da China, não é? Porque se não tivesse a vacina da China, ia ter 80% das vacinas no Brasil. É um governo que promete 500 milhões de vacinas para depois dizer que só comprou 250 milhões, não é? Que vacinou cerca de apenas 20% da população em primeira dose, pouco mais de 10% em segunda dose, e com este andamento ele não vai conseguir vacinar 40% da população até o final do ano, porque nós já estamos na metade do ano. É um governo que, apesar de nós termos autossuficiente de petróleo, a gasolina nunca foi tão cara, desde a era do real, do início do real, o etanol também, que é 100% nacional, os alimentos, e a culpa é toda da pandemia. É um governo que terceiriza a culpa, porque ele não tem culpa nenhuma, ele não tem política alguma, ele não governa, ele culpa os outros. Não é? Se esquece que os governos passaram e que o governo tem que dar respostas aos desafios do momento. É um governo que trouxe o auxílio, esse auxílio para as pessoas que não têm trabalho de R$ 600 para ridículos e insignificantes R$ 150, que eu chamo de auxílio funeral, não é auxílio, R$ 150. E nós estamos vivendo aí uma crise econômica que se reflete em aumento da inflação. Só para você ter uma ideia, os materiais de construção cresceram nos últimos 12 meses 38%, atingindo em cheio a indústria da construção civil, que gera muitos empregos. Esse é o maior aumento nos últimos 28 anos. É mais um recorde batido pelo governo, que já soma mais de 450 mortes, mas que eu nunca vi o presidente da República visitar um único hospital de campanha, não é, para manifestar solidariedade aos doentes, às vítimas desta pandemia. Só vejo o presidente, naquela agenda restrita e limitada dele, visitar quartéis. O resultado só podia ser manifestações como esta, de protesto e de oposição ao governo. Ok, já vou passar a bola para o Cristóvão e para o Jean Lopes. Temos participações. A Diná Rezende diz o seguinte: boa tarde. Por que os protestos da esquerda vocês mostram? Emissora esquerdista. Aqui, Diná, não é uma emissora esquerdista. É uma emissora que ouve todas as vozes, tá? E todo mundo tem o direito de se manifestar. Muito bem, 32017720. Daqui a pouco a gente registra mais participações. Jean Lopes, os protestos no Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação, Jean? Travou o sinal do Jean. Vou ouvir primeiro o Cristóvão do Espírito Santo, depois o Jean Lopes. Cristóvão, sua avaliação. Esses protestos, né, no geral, foram bastante incipientes. Você vê claramente um esvaziamento dos mesmos, né, pouquíssimas pessoas. Você não pode nem comparar com os protestos que foram feitos anteriormente em apoio ao governo, independente de qualquer coisa. E eu acho que eles fizeram um anti-marketing. O anti-marketing são cenas grotescas que foram trazidas até para as redes sociais, mulheres nuas em cima de mesas, como se fossem porcos ou frangos,
cenas grotescas, né, estranhas, nudez, umas coisas realmente estranhas. Eu acho que isso é um anti-marketing, um predomínio, né, da cor vermelha. Então, eu acho que quem estruturou isso em matéria de marketing deveria repensar os próximos protestos, porque foi péssimo nesse aspecto, gera uma impressão muito ruim. Agora, com relação à questão econômica, eu disse até mais cedo, quando falei da Argentina, é o que eu disse, nós temos que tentar conciliar essa retomada econômica, que é fundamental, é imprescindível, para evitar um mal maior para as famílias, que, além da pandemia, o mal da fome, da miséria. Nós temos que trabalhar essa retomada econômica, criando mecanismos que permitam as atividades ficarem abertas. Por exemplo, nós discutimos aqui semana passada, inclusive o meu opositor no debate concordou com essa questão, nós precisamos melhorar a questão do monitoramento dos enfermos, a questão do acompanhamento e monitoramento, para poder permitir que o comércio abra com mais amplitude. Uma coisa que faltou muito no Brasil, somente por parte dos municípios, foi o monitoramento das pessoas enfermas. Poucos testes, pouco acompanhamento. Isso também dificulta a reabertura do comércio. Então, essa retomada, ela depende de algumas medidas que vão ser discutidas. E muitas vezes, por causa da polarização política, deixamos essas discussões de lado e partimos para a questão eleitoral do ano que vem. Então, o que eu recomendo, né, nesse caso, é que se faça um estudo mais aprofundado de formas de se fazer esse monitoramento para que nós possamos manter a atividade funcionando da melhor forma. Você tem hoje muita informação no mundo a respeito disso, nós avançamos no conhecimento sobre essa doença nos últimos meses e temos que usar isso em nosso favor. O resto é polarização política. Jean Lopes, a sua opinião? Rafael, a minha opinião é o seguinte. Primeiro que todo brasileiro tem direito de ir às ruas e se manifestar. Ponto. Então não vou criticar o direito das pessoas que foram no sábado passado, foram se manifestar pelo que acreditam. Agora, eu tenho todo o direito de criticar a hipocrisia dessas pessoas. E tenho direito de criticar a mentira, a hipocrisia, a falsidade da velha mídia, da mídia totalmente esquerdista que infesta o Brasil. Primeiro, não foram manifestações impactantes, porque tinha muita pouca gente em todos os lugares do Brasil. Teve lugares que nem foram convocados e apareceram 4 ou 5 gatos pingados. O que a gente viu aí no final de semana na internet foi um festival de imagens fraudadas, imagens de outras manifestações, até de 2018, colocadas como se fosse essa de sábado. Não havia muita gente nas ruas, poucas pessoas foram se manifestar. Os que foram, normalmente, são pelegos de sindicatos, pelegos de partidos políticos, esbirros do petismo. Tanto é que a gente só via bandeira do PT e camisa vermelha. Eu não vi o povo brasileiro lá. E quando eu digo o povo, é aquele que representa o povo. As pessoas que lá estavam pertencem ao povo brasileiro, mas não representam a maioria do povo brasileiro. Então, e outra coisa também que eu vejo muito claro, essa mesma mídia que está tentando de todas as formas agora fazer como positivo e relevante essas manifestações, usam até termos diferentes. Quando foi manifestação pró-governo federal, eram chamados não de manifestações, e sim de aglomerações. Agora são chamadas de manifestações. Às vezes, manchetes muito semelhantes. Quando é para o governo federal, é tratada como aglomeração. Quando é para os anti-governo, os que são contrários ao governo federal, são tratadas como manifestações legítimas. Sim, as manifestações são legítimas, mas são hipócritas, são falsas. Tinha muita pouca gente. São Paulo, na Paulista, foi muita pouca gente, tiveram que usar imagens fraudadas, falsas, mentirosas, manipuladas por Photoshop. Eu cansei de ver isso em todo a internet no sábado e até mesmo agora no domingo, e hoje continuam as imagens mentirosas. Só mais uma coisa, Rafael. Sim, já. O Krebs acabou tirando o foco do debate, que eram as manifestações, e passando para a economia. É verdade que nós estamos pagando caro pela gasolina e caro pela comida, e que os materiais de construção subiram. Tudo isso é real. Mas também é verdade que nós ainda temos carne para comer, nós ainda temos materiais de construção para continuar as obras, e nós ainda temos gasolina para colocar em nossos carros. Porque na maioria dos países que fizeram aquilo que o Fernando Krebs defende que se faça, ou seja, isolamento radical, fechamento de tudo,
né, que as pessoas não têm o direito de trabalhar e conservar seus empregos, os seus comércios, os países não têm mais o que comer. Não é que eles estão pagando caro pela comida. Eles não têm comida. A Argentina, é claro, é o exemplo mais claro disso. A Argentina não tem condição de sediar um resto campeonato de futebol. A Argentina, que é o país que mais fez aquilo que o Fernando Krebs pede, né, e critica o governo federal por não ter feito, é um país onde mais de 50% da população já está na miséria total. Onde as pessoas estão... para falar em meu nome, Jean. Você está distorcendo. Eu nunca defendi fechamento total. Inclusive, quem fez foi a Europa, lá em Portugal. Eu não sei, Jean, se você sabe, mas lá o povo está comendo, tem combustível também. Portugal fez lockdown mesmo. E lá tem comida, lá tem combustível, Jean. Ou será que você não sabe isso? Não vê isso? Não enxerga isso? Outros países europeus fizeram isso também. Agora, eu nunca defendi lockdown de fechar tudo, não. Até porque isso não foi feito no Brasil em momento algum. Então, Rafael, continuando o meu comentário, o governo federal, nós estamos vivendo uma recessão, sim, estamos vivendo uma inflação, sim, por causa principalmente da pandemia, né, que colocaram os maiores países, as mais poderosas nações do mundo de joelhos. A Espanha, por exemplo, que é um país riquíssimo, teve 11%, né, o seu PIB negativo, né? A Espanha, que é um país de primeiro mundo, e o Brasil, apesar da dificuldade, está enfrentando com dignidade e de pé essa situação. Uma situação que, inclusive, já foi deixada pelos governos anteriores, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu repeti, o governo federal herdou uma herança maldita dos governos petistas de 13 milhões e 500 mil desempregados, a maior recessão de sua história, uma inflação galopante, as estatais quebradas, os bancos federais em situação de vermelho, a Petrobras quebrada, e o governo federal está, mesmo com toda essa herança que recebeu dos governos petistas, e com a pandemia que está judiando bastante da economia, está dando dignidade ao povo brasileiro. Para terminar, Rafael, já que eu fui interrompido, eu acho que meu tempo deve ser reposto. Essas manifestações de sábado, elas mostram a hipocrisia da esquerda e da oposição brasileira. Eles não estão preocupados com questões de saúde e de vidas. Eles estão preocupados com questões de votos e de politicagem. Porque se eles realmente estivessem preocupados só com a vida do brasileiro, com a saúde do brasileiro, eles não teriam feito as aglomerações que fizeram por todo o Brasil, apesar de muita pouca gente, uma manifestação pífia que chegou a ser ridícula, patética, Rafael. E um detalhe aqui até para o nosso jornalismo, né? Eu sou responsável por ele e várias emissoras de televisão fizeram isso, e isso não é chamar o telespectador, o ouvinte e o internauta de inteligentes, é que é impossível saber se todas as pessoas no meio de aglomeração, de multidão, né? Estavam com máscara. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de fazer esse tipo de coisa e chamar o telespectador, o ouvinte, internauta, de alienado. É impossível você dar zoom em todas as pessoas para saber se todas elas já estavam de máscara ou sem máscara. Então eu vou pedir para a produção não entrar nessa seara, não entrar em pilha. Vamos fazer o jornalismo de uma maneira objetiva. É impossível saber, por exemplo, na Avenida Paulista, se todo mundo estava de máscara. Então, eu tive que fazer esse desabafo e eu já pedi em várias reuniões para a gente narrar os fatos de maneira objetiva. Eu não quero saber de Ctrl-C e Ctrl-V. Isso não pode existir em hipótese alguma. Então, é uma meia-culpa que a gente faz aqui como Jornal Brasil Central, né, em manifestações que são favoráveis ou contra quem quer que seja. Os fatos devem ser narrados de maneira objetiva. E aí o promotor de justiça, Fernando Krebs, ele pode dizer o que ele quiser. O Jean Lopes pode dizer o que ele quiser, assim como o Cristóvão do Espírito Santo. E olha, que eu já elogiei aqui várias vezes a produção, que é brilhante, que é a melhor do Brasil, sem dúvida alguma. Os profissionais da Agência Brasil Central são os maiores do Brasil.
Mas, sinceramente, eu fui pego de surpresa. Pode narrar de maneira objetiva os fatos. E a Michele Buzon não tem nada a ver com isso, porque o texto não era dela, né? Então, está feito esse registro, a gente vai passar para o próximo tema, Michele.